Seja muito bem-vindo a mais este vídeo aqui no canal Resgate da Alma. Meu nome é João Vitor Gonçalves e no vídeo de hoje nós vamos reagir mais uma vez ao pastor Rodrigo Mussolini, que afirma que ser católico é ser escravo. Então já curte esse vídeo aqui, comenta, compartilha, se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva para ajudar este apostolado a chegar a mais pessoas. Então, clica ali também no sininho das notificações para que você seja sempre notificado por novos conteúdos aqui do canal. Logo após a vinheta, nós iremos responder ao pastor Rodrigo Mussolini. Bom, pessoal, vamos ver este vídeo aqui do Rodrigo Mussolini. Vamos escutá-lo com atenção. Eu percebi que ultimamente muitos protestantes têm utilizado essa passagem aqui que vai ser citado pelo Rodrigo Mussolini, e eu achei interessante nós abordarmos esse tema, deixar tudo 100% explicado, 100% ensinado para vocês, né? Se você é protestante e está em cima do muro, é mais uma prova, né, de que todos os ataques que a Igreja Católica sofre, né, principalmente por parte dos protestantes, são ataques ou a espantalhos, né, ou mentiras contadas, ou desonestidade intelectual praticada por esses pastores, pelos apologetas. Então vamos aqui assistir e reagir a este vídeo aqui do Rodrigo Mussolini. Para o católico, o pão tem nome de pão, gosto de pão, cheiro de pão, mas não é pão. Afinal, como disse Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, se os meus olhos virem branco, mas a Igreja Católica afirmar que é preto, então é preto. Por isso também que eles fazem uma imagem. Eles se ajoelham diante dela, atribuem à pessoa que ela representa qualidades e atributos que só a Deus pertence. Mas isso não é adoração. Por quê? Porque a Igreja, na pessoa do Papa, diz que não. Portanto, ser católico é ser escravo. É ter que deixar o cérebro em casa e furar os próprios olhos. É seguir doutrina de homens. Como disse Jesus aos judeus, em nome da tradição. Vocês negam a Escritura. Vocês negam a palavra de Deus. Então está aí o vídeo do Rodrigo Mussolini, né, utilizando aquela passagem famosa, né, do Inácio de Loyola, que se encontra, né, nas suas obras dos exercícios espirituais, tá bom? E aqui eu quero ler na íntegra o que Santo Inácio de Loyola disse, né, para que nós possamos responder aqui devidamente, e dar aqui a posição católica a respeito disso, né? Santo Inácio de Loyola diz o seguinte: para estar certo em tudo, devemos sempre sustentar que aquilo que vejo como branco é negro, se a Igreja hierárquica assim decidir, acreditando que entre Cristo nosso Senhor, o esposo, e a Igreja, sua santa esposa, há o mesmo Espírito que nos governa e dirige para a salvação de nossas almas. Pois pelo mesmo Espírito e pelo nosso Senhor, que deu os 10 mandamentos, nossa Santa Mãe Igreja é dirigida e governada. Então, o que o Rodrigo Mussolini aqui afirma, e vários outros apologetas também, é que a nossa relação com a igreja é uma relação de obediência cega com relação a tudo aquilo que ela ensina, né? Mas nós observamos que Santo Inácio ali está falando de algo em particular, de algo bem específico da nossa relação de obediência à Santa Igreja, né? Nós católicos precisamos entender que nós somos filhos da igreja. E como os filhos, nós devemos obedecer aquilo que a igreja nos ensina, principalmente em fatos, né, em dogmas e também tudo aquilo que é relacionado à fé e à moral. Por quê? Porque a igreja é aquilo que o próprio Cristo instituiu para que nós, humanos, fôssemos salvos, né? Então, é na igreja de Cristo que nós possamos alcançar a salvação, e é por meio do Espírito Santo de Deus que ela nos guia e nos leva efetivamente à salvação das nossas almas. Então, tudo aquilo que a igreja ensina com relação a dogma, a fé e a moral, nós devemos sim obedecer, porque é ela, quem sabe, aquilo que é melhor para os seus filhos, para que eles alcancem a salvação. Do que exatamente o Santo Inácio de Loyola está dizendo? Santo Inácio de Loyola, ele não está falando
né, que a tradição ela se opõe à nossa capacidade sensorial, né? Ele não está ensinando que a tradição ela é superior, que a gente tem que renunciar àquilo que os nossos olhos veem em detrimento da sagrada tradição. Não é isso que Santo Inácio de Loyola está ensinando. Pelo contrário, Santo Inácio de Loyola está fazendo aqui uma hipérbole, né? Ele está exagerando no termo. É claro que se eu vejo que algo é branco, por exemplo, esse algo é branco, né? Mas vai existir em alguns aspectos verdades que os nossos sentidos não são capazes de entender, de absorver, de compreender no seu sentido mais profundo, né, de forma espiritual e teológica. E um exemplo muito simples que eu quero trazer aqui para vocês, que o próprio pastor, né, Rodrigo Mussolini, eu tenho certeza que ele concorda. Tenho certeza que o Rodrigo Mussolini concorda que Jesus Cristo é Deus. Sabe quem disse que Jesus Cristo é Deus consubstancial com o Pai e não um Deus menor, como os arianos ensinavam, como os testemunhos de Jeová ensinam? Pois é, a Santa Igreja ensinou isso lá no Concílio de Nicéia, no ano 325. Então, pastor Mussolini, se você acredita que Jesus Cristo é perfeitamente Deus, consubstancial ao Pai, né, igual em essência, você deve isso a um concílio da Santa Igreja, tá bom? E por que isso é interessante trazer esse exemplo? Porque eu tenho certeza que se o Rodrigo Mussolini visse Jesus Cristo, ele viria, né, um ser humano. Ele viria um homem com cabelos normais, ele viria um homem com pele normal, com um rosto normal, com as mãos calejadas, né, talvez ali com uma estatura normal, né, também. Ele não viria ali um ser humano diferente dos demais, né? Então, se a gente recusar o que a igreja nos ensina e ficarmos apenas com aquilo que os nossos sentidos nos dizem, certamente nós negaremos, assim como os fariseus fizeram, nós negaremos que Jesus Cristo é Deus. Olha que interessante, né? Para atacar a Igreja Católica, Rodrigo Mussolini usa a frase de Santo Inácio de Loyola. Mas para afirmar que Cristo é Deus, ele obedece aquilo que Santo Inácio de Loyola está dizendo. Isso é muito interessante, né? Porque certamente, se nós utilizarmos somente aquilo que nossos sentidos dizem, nós negaríamos a divindade de Cristo. E qual que é a consequência disso? É negar também a nossa salvação, porque se Jesus Cristo não é Deus, nós também não alcançaremos a nossa salvação, porque o sacrifício dele não seria suficiente, né, para pagar todo o nosso pecado, né? Então, quando Santo Inácio de Loyola ele diz isso, ele está dizendo exatamente nesse sentido. Olha, seus olhos podem te contar uma coisa, né? Mas aquilo que a igreja diz sobre algo relacionado ao dogma, à fé e à moral, a igreja deve ser obedecida porque ela é guiada pelo Espírito Santo, né? Ela é ensinada pelo Espírito Santo, tá certo? Uma outra coisa que a Santa Igreja nos ensina é que a fé e a razão, eles não se contradizem. Olha que interessante. A igreja ensina que a fé e a razão, né? Isso tem uma das primeiras cartas que eu li do Papa, né? São João Paulo II, né? The Fide et Ratio, da fé e da razão, ensinando que a fé e a razão são como duas asas que nos levam e nos aproximam de Deus, né? Nós, como seres materiais e seres espirituais, nós temos essas duas vertentes. Nós temos a vertente da fé, é aquilo que a nossa alma anseia, aquilo que nos falta essencialmente, que é o próprio Deus, e também temos a razão, que é aquilo que é próprio do ser humano. Então a Igreja Católica ela ensina exatamente isso, que a fé e a razão elas andam juntas, que uma não pode anular a outra. Tanto é que no Concílio de Nicéia e de Constantinopla, a Igreja ela desenvolveu uma forma diferente, filosoficamente nova, para explicar como é possível um único Deus subsistir em três pessoas. Porque isso é totalmente contra os nossos sentidos. Olha só, como é que pode existir um único Deus subsistindo em três pessoas distintas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Isso é tão verdade que existem hoje várias linhas protestantes que não acreditam na Trindade. Existem, por exemplo, as linhas dos messiânicos, né, os judeus messiânicos, que rejeitam a divindade de Cristo. Por quê? Porque eles rejeitam aquilo que a Santa Igreja nos ensina com relação a dogma de fé e moral.
Uma outra coisa que a igreja nos ensina, que os nossos sentidos não conseguem compreender em toda a sua profundidade, é a própria doutrina da transubstanciação, né? Todas as igrejas apostólicas, que foi fundado por um apóstolo, tá, pessoal? Isso aí é unânime. Isso não é coisa só da igreja católica, né? Igreja ortodoxa, igreja oriental, igreja não calcedoniana, né? Todas essas igrejas, elas acreditam que no momento da consagração, o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo, né? Então, aquilo que o Rodrigo Mussolini fala ali no vídeo, né, que o pão tem gosto de pão, tem cheiro de pão, mas é o corpo de Cristo, que ele fala com deboche, tom de deboche, ele está indo contra simplesmente todas as igrejas apostólicas, né? A questão da transubstanciação é uma questão segunda, vamos dizer assim, né? A presença real de Cristo, que é quando o pão e o vinho se transformam verdadeiramente no corpo e sangue de Cristo, é uma doutrina basicamente unânime dentro das igrejas apostólicas, né? Inclusive, os luteranos creem assim também, né? Isso foi perdendo força à medida que a reforma protestante foi avançando, né? Houve um debate, inclusive, entre Lutero e Zwingli, onde Zwingli defendia que a ceia era apenas um memorial, e Lutero, né, na tentativa de defender aquilo que sempre foi crido, ele bate a mão na mesa e diz: está escrito, isto é o meu corpo. Né? Isso aconteceu lá no Colóquio de Marburgo. Então, quando a igreja nos ensina, por exemplo, que, pô, vocês estão vendo aí, né, esses elementos, tem aparência de pão e de vinho, mas isto é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós devemos entender e aceitar que realmente é isso. Porque isso foi ensinado tanto por Cristo, né, quando ele consagra lá na ceia, na última ceia, ele diz: isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. E todos os apóstolos ensinaram isso, né? Qual que é a prova disso? De que todas as igrejas apostólicas creem dessa forma. Então nós devemos também crer nisso. E no momento que estamos lá na missa, domingo, comungando os elementos, nós estamos comungando o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom? Então, nesse sentido, nós devemos entender que a igreja, sim, ela tem a autoridade necessária para nos passar esse conhecimento. Uma outra coisa que o Rodrigo Mussolini também aceita, que é ensinado pela igreja, né, é o próprio cânon bíblico. Vamos ver aqui do cânon bíblico do Novo Testamento, né? O próprio cânon do Novo Testamento é algo que é ensinado pela igreja. Diferente do que possa parecer, não é perceptível aos nossos sentidos. O cânon bíblico, ele não é autoevidente como os protestantes querem dizer. Você, na sua casa, quando você lê um livro, por exemplo, de 2 Pedro, você com seus sentidos consegue dizer: este livro é inspirado pelo Espírito Santo? Não é possível você usar de um artifício natural, que são seus sentidos, para reconhecer aquilo que é sobrenatural. O que é o sobrenatural aqui? Aquilo que está acima da natureza humana, aquilo que é espiritual, aquilo que é celestial, aquilo que é divino. Não é possível, apenas com os seus sentidos, você fazer isso. Ao contrário do que o Rodrigo Mussolini parece dizer, né? Na verdade, ele diz exatamente isso. Nós não nos tornamos escravos abandonando os nossos sentidos, abandonando a nossa razão, mas harmonizando os nossos sentidos, harmonizando a nossa razão dentro daquilo que a fé nos manda crer, né? Ou, por exemplo, seria possível, pastor Mussolini, você com a sua própria razão, lendo os textos sagrados, lendo a Sagrada Escritura, chegar na união hipostática, dizer que Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Se isso fosse fruto da nossa razão, a gente não teria as grandes heresias do início da igreja. A gente não teria problema, a gente não precisaria de um concílio para definir, né, para reconhecer, para reafirmar que Cristo é Deus e homem. A gente não precisaria, porque seria algo acessível, algo evidente aos nossos olhos. Por exemplo, eu não preciso convencer ninguém de que isso aqui é uma xícara, porque os meus olhos me dizem que isso aqui é uma xícara. Percebe a diferença? Agora, eu não consigo, através dos meus olhos,
dizer que isso aqui é palavra de Deus revelada a nós humanos. Eu preciso de alguma autoridade que seja sobrenatural para que isso seja revelado a nós. Quem que nos revelou que a Sagrada Escritura é palavra de Deus? Foi a Santa Igreja, entende? Então essa conversinha, esse papinho de que os católicos são escravos, os católicos têm que negar a razão. Não. A questão é que nós cedemos naquilo que nós não compreendemos. Se a autoridade divina instituída pelo próprio Cristo é a sua igreja, no qual as portas do inferno não irão prevalecer, quem é o João Vitor Gonçalves na fila do pão para dizer o contrário? Então, se a igreja, em toda a sua relação com o Espírito Santo, como Santo Inácio de Loyola nos mostrou, né, sendo a esposa do próprio Cristo, né, tendo o mesmo Espírito que revelou os 10 mandamentos a Moisés ali, se ela diz que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade e que existe nele duas naturezas que estão em união hipostática, quem sou eu para dizer o contrário? Quem é o João Vitor na fila do pão? Então, o que o Rodrigo Mussolini não reconhece e na sua limitação cognitiva não percebe é que negar o que a igreja diz é negar aquilo que Deus nos revelou para a nossa salvação. Quando Santo Inácio de Loyola diz, se a igreja diz que algo é branco, mesmo meus olhos vendo preto, é porque ele estava dizendo exatamente com relação àquilo que a igreja tem de nos ensinar com assuntos sobre dogmas, fé e moral, que são artigos, né, que são necessários para a nossa salvação. Por exemplo, se nós não crermos que Cristo é Deus, nós não seremos salvos. Se nós negamos que o Espírito Santo é Deus, nós não seremos salvos. Se nós negamos que Deus Pai é Deus, nós não seremos salvos. Se nós negarmos a suficiência da graça para a nossa salvação, nós não seremos salvos. Se nós negarmos, por exemplo, que o batismo é necessário para a nossa salvação, como diz em Atos 1, nós não seremos salvos. Então é por isso que nós, católicos, não negamos a nossa razão, mas harmonizamos a nossa razão com aquilo que a fé nos exige, com aquilo que a igreja nos exige que creiamos. Entende? Então, ao contrário do que os protestantes fazem, né, que é negar a autoridade daquilo que foi instituído por Deus, como um filho rebelde, como um adolescente que quer negar a autoridade dos seus pais, né, nós católicos reconhecemos a nossa pequenez diante daquilo que é divino. E entendemos que a nossa razão ela está a serviço da fé. Essa é a grande verdade. Não contrária à fé, como o Rodrigo Mussolini parece querer que seja, né? Mas a favor da fé. Então, Rodrigo Mussolini, nós católicos não somos escravos no sentido de que deixamos a nossa razão cativa, né? Aquilo que a igreja diz, como se fosse um abuso da igreja sobre nós. Nós somos escravos no mesmo sentido em que nós temos Jesus Cristo como o nosso Senhor. Ele é nosso Senhor. Então, se Jesus Cristo ensina para nós que o pão que ele pegou na última ceia é o corpo dele, nós acreditamos. Se Cristo nos ensinou, né, que Pedro é a pedra no qual a igreja não será abalada, nós aceitamos. Se Cristo nos ensina que nós devemos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós aceitamos. Porque naquilo que se diz respeito à nossa salvação, nós não queremos colocar isso à prova. Nós, pelo contrário, queremos ser salvos e aceitamos aquilo que Deus revelou para nós. Então, se você ficou ok até esse momento desse vídeo, gostaria de te lembrar de curtir esse vídeo, deixe aqui o seu comentário, comenta aqui embaixo aquilo que você antes, primeiramente, aceitou como verdade revelada, para que depois você realmente entendesse qual é a sua razão, aquilo que essa verdade queria dizer, né?
Compartilhe esse vídeo com aquele amigo seu protestante que está em cima do muro. Eu vou existir sempre nessas pessoas, porque da mesma forma que eu me converti ao catolicismo, a verdade de Cristo, né, eu tenho certeza que essas pessoas, ao serem expostas às verdadeiras doutrinas da igreja, elas também se rendirão à verdade de Cristo. Então, curte aqui, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Salve Maria e viva Cristo Rei.